Muito bem, estamos de volta, 9 horas e 8 minutos, ao vivo para todo o Brasil, pela nossa querida Rede Vida de televisão. Multiplique gestos de amor e o nosso Mais Vida dessa sexta-feira, Dani, olha, imperdível. Aliás, você sabe, bombando. todas as segundas e sextas nós estamos aqui ao vivo para você, né? E a gente quer agradecer o enorme carinho da sua audiência, hein? Sempre às segundas e sextas a gente tem aquele encontro para estarmos juntinhos, batendo aquele papo gostoso com informação leve, cheia de conteúdo, feita especialmente para você. Música boa, Música né? boa. A gente sabe tudo que vocês gostam. E olha, falando em algo especial, a gente sabe que cada um de nós é um ser diferente, com gostos diferentes, jeitos diferentes, qualidades diferentes, boas e outras que ainda precisam ser aprimoradas, né? Mas todos somos muito especiais com a nossa própria personalidade. Verdade, Dani. E para a gente buscar novas oportunidades, vencer desafios ou até mesmo para se reinventar, essa é uma palavra muito atual, né? Reinventar é fundamental nos conhecermos, entender o que está por trás das nossas atitudes e da nossa maneira de pensar. E quem já está aqui com a gente para falar sobre os perfis de personalidade é o comunicólogo e palestrante sobre desenvolvimento humano e produtividade, Adriano Abner. Seja muito bem-vindo, Adriano. Prazer recebê-lo aqui no Mais Dani. Vida, viu? Tudo bem, Adriano? Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal aí de casa que está nos assistindo. Muito bom. Vamos falar de personalidade e já começamos com a grande questão de quando é formada a nossa personalidade, Adriano. Essa pergunta, a resposta surpreende muitas pessoas, porque a nossa personalidade, Dani, ela começa a se formar antes mesmo da gente nascer, na gestação. Porque algumas coisas já pré-definem a nossa personalidade. Então, o país que a gente vai nascer, a cultura desse país, o estado, quem serão os nossos pais, isso já começa a definir como nós vamos ser como ser humano, né? E aí, depois que a gente nasce, a gente passa a moldar essa personalidade o tempo inteiro. Então, as escolas que a gente estuda, os nossos amigos de infância, os professores que a gente tem, o nosso relacionamento com os familiares, e aí o tempo inteiro, até coisas mais recentes. Então, por exemplo, a profissão que você escolhe, o lugar que você trabalha, quem é o seu chefe. Então, a todo momento, a nossa personalidade, ela passa por diferenças, ela vai se moldando. Muito bom. Agora, quais que são esses aspectos, né, que são envolvidos nessa formação da personalidade? Tudo que nós temos, vamos dizer assim, no nosso meio, no dia a dia, ajuda a desenvolver ou atrapalha? Os aspectos são muitos, Fábio, são muitos aspectos. A primeira dimensão, né, da formação da personalidade é a dimensão que a gente chama de dimensão interna, né? Então, assim, no caso, o nosso cognitivo, a nossa mentalidade, né, como nós gerimos a nossa emoção, raça, cultura, sexo, tudo isso já começa a moldar a nossa personalidade. Vai para uma dimensão externa. Aí, a dimensão externa, aí envolve, por exemplo, onde nós moramos. Nós temos uma ilustração, acho que para ficar melhor. Isso. Para mostrar para o pessoal de casa melhor. Essa imagem, ela explica bem esses aspectos. Então, ali na onde está o cinza, né, são as dimensões internas. Na onde está o azul, são as dimensões externas, que eu estava falando. Então, aqui, por exemplo, questão social, econômica, a cultura do país onde a gente está, isso também envolve. E a amarela, aí já envolve o lado profissional, que é a dimensão organizacional. No caso, a área que você trabalha, onde você trabalha, a função que você exerce, tudo isso, Fábio, vai moldando, são essas três dimensões que moldam a nossa personalidade. Agora, como que a nossa personalidade reflete no ser humano que nós somos? Reflete na maneira que nós pensamos, em como nós agimos e como nós nos comunicamos. Eu sempre gosto de explicar através de verbos. Por exemplo, tem um perfil de personalidade que o verbo que melhor define esse perfil é o fazer. Então, pensamento. São aquelas pessoas que pensam muito rápido, não para de pensar, não controla o próprio pensamento.
no agir faz muita coisa, está envolvido em muitos projetos, fazendo muitas coisas. E no comunicar, são rápidos, são diretos, e aí são vários perfis. Já tem um outro perfil que é o perfil do cuidar, por exemplo. Então, isso envolve no pensamento, sempre pensando no outro, no agindo, sempre colocando o outro na frente dele mesmo, né? E no caso de se comunicar, são ótimos ouvintes, sabe? Gostam de ouvir os demais. Então, a personalidade age no nosso pensamento, nas nossas atitudes e na nossa forma de se comunicar. Bom, eu sei que tem vários tipos de personalidades. Eu vou pedir para colocar um ilustra para a gente conhecer um pouquinho. Eu queria que você explicasse essa imagem para a gente. Pode ser? Sim. Olha lá. Ah, sim. Falar de personalidade não é algo recente, tá? Parece que é, mas Hipócrates, que é o pai da medicina, já começou a estudar personalidade 400 anos antes de Cristo. Caramba. Porque ele era um médico que ele procurava entender, na época ele não falava como perfil de personalidade, ele falava perfil de temperamentos, para entender o temperamento dos pacientes, para entender um caminho de cura mais funcional. Lá, 400 anos antes de Cristo, ele separava em 4, que era o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. Hoje, teve muito estudo, muita pesquisa, hoje também são 4, mas hoje a gente explica eles como dominante, analítico, paciente e extrovertido. Então, são esses 4 estilos de personalidade, sempre um traço mais alto e um mais baixo. Agora, é possível explicar para a gente a diferença dessas 4 personalidades? Sim. Por exemplo, o perfil dominante. Todo perfil de personalidade, ele tem uma necessidade básica. E é isso que é a espinha dorsal de todo o molde dessa personalidade. Então, o dominante, por exemplo, ele é focado em resultados. Por ele ser focado em resultados, então ele é alguém que age demais, que faz muita coisa, supervisionário, muito rápido, muito criativo. Só que também todos os perfis têm os pontos de melhoria. Então, por exemplo, do dominante, ele não se atenta a riscos e ele geralmente age por impulso. Entendi. Ele faz para depois pensar. Certo. Já no caso do extrovertido, a necessidade básica do extrovertido é relacionamento. Então, aí já se fala, né? São ótimos comunicadores, super carismáticos, faz amizade muito fácil, mas o extrovertido, qual é o ponto de melhoria dele? Organização. Ele tem uma dificuldade com organização. No caso paciente, a necessidade básica é a segurança. Por ser a segurança, então ele é mais metódico, ele é mais planejador, ele precisa, assim, planejar muito antes de tomar uma decisão. E qual é o ponto de melhoria? Ele tem dificuldades em lidar com mudanças, ele não consegue. E o analítico é a certeza, então ele é extremamente detalhista, organizado, só que tem dificuldade de relacionamentos, por exemplo. Então, tem essas diferenças, sempre tem os pontos positivos e tem os pontos de melhoria de cada personalidade. Meu Deus, eu tô adorando aprender sobre isso. Sei lá, eu acho que eu tô tudo misturado. Eu também. Tem os 4 num só. Daqui a pouquinho ali eu fui me identificando. A gente volta aqui a falar rapidinho desse assunto que é super interessante. Quem quiser mandar questionamentos, dúvidas pra gente, pode mandar pelo nosso WhatsApp. Vou só dar um recadinho ali muito importante. E a gente continua a nossa entrevista com o comunicólogo e palestrante Adriano Abner, falando sobre perfis de personalidade. Você já descobriu qual é o seu? Eu ainda tô assim, que nem o Fabio, eu tô em dúvida. Porque ele falou 4, mas a gente tem um pedacinho de cada um, né? Pode misturar os 4, será? Não. Não pode, o que acontece. É o que acontece, de fato. É o que acontece? Sim. Aliás, a próxima pergunta era exatamente essa. Se é possível a gente ter mais de uma personalidade. Mais de uma, não. Nós temos uma personalidade, inclusive foi falado no começo do programa aqui, que é única, exclusiva. Mas o Fábio estava certo quando ele falou que parece que ele tem um pouquinho de cada, porque nós somos uma mistura dos estilos, né? Sempre tem um traço de personalidade mais alto e sempre tem um traço de personalidade mais baixo. Só que o que forma quem nós somos, eu gosto de falar que nós somos exclusivos, é a mistura dos 4 estilos, né? Então eu vou até usar o meu exemplo aqui. Por exemplo,
Eu tenho o perfil mais alto, o perfil dominante. Inclusive olha só, eu tô compartilhando com o Brasil inteiro o meu perfil de personalidade. Olha só. E o nível mais baixo, tem coisas que nem minha família sabe. E o meu nível mais baixo é o analítico. Então, isso já mostra o quê? Que eu sou focado em resultados, então eu estou fazendo sempre muitas coisas, envolvido em muitos projetos. E como o meu analítico é o perfil mais baixo, isso significa que eu não penso muito, eu não tenho alguns cuidados, ajo por impulso e sou rápido nas minhas tomadas de decisão. Logo abaixo do dominante está o meu extrovertido. Então, isso mostra que eu tenho bons relacionamentos, que eu faço amizade, está tranquilo com isso. E depois vem o paciente. Então, assim, eu não sou alguém muito preocupado com harmonia, com segurança. Está numa linha ali mediana. Essa mistura faz a minha personalidade. Então, este é o Adriano. Então, Fábio, quando você sente que parece que você tem um pouquinho de cada, nós somos essa mistura mesmo. E é isso que faz o Fábio ser o Fábio, a Dani ser a Dani e o Adriano ser o Adriano. Porque senão seriam só 4 tipos de pessoas no mundo inteiro. Todo mundo igual. Não é? Né? E aí onde estaria a graça das diferenças da gente? Muito bom. Um tempero, é isso aqui. Exatamente. Temperinho. Nós somos únicos. Oh, coisa boa. Agora, Adriano, explica pra gente qual que é a relação entre o termo fraturas emocionais com a personalidade. Geralmente quando eu uso esse termo fraturas, as pessoas, ai meu Deus, que forte, né? Fraturas emocionais são acontecimentos da nossa vida que ferem os nossos sentimentos, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, uma decepção, uma frustração, uma perda que você tem na sua vida, isso dói e isso machuca os nossos sentimentos. Qual é a relação disso com a nossa personalidade? O nosso cérebro, ele tem um mecanismo muito inteligente, e a gente estava falando de depressão aqui, de se recuperar para não cair numa depressão. Então, o que acontece? Ficam essas fraturas, só que o nosso cérebro, ele adapta essas fraturas para a gente sobreviver. Então, todas essas experiências, decepções, perdas, eles vão moldando a nossa personalidade para a sobrevivência. Então, por exemplo, eu sou dominante, mas pode ser que aconteceu algo na minha vida que eu precisei, alguma experiência que eu precisei planejar mais. Então, tenho essa modificação na minha personalidade, por conta de uma fratura emocional. Entendi. Vamos às perguntas dos telespectadores? 11 9503 6870. Tá todo mundo ligado aqui na Rede Vida, no nosso Mais Vida. Olha só, a pergunta vem lá de Londrina, no Paraná. Um beijo carinhoso ao povo aí do Paraná. É a Verna que pergunta. Ela diz assim: ô Adriano, a minha dúvida é a seguinte: a personalidade nunca está definida ou há uma idade em que ela se define? Verna, boa noite. Definida ela está. Então, por exemplo, eu, desde da minha infância, hoje eu entendo que eu já era um perfil dominante, mais desenvolvido. E isso vem ao longo dos anos. O que acontece é que ela passa por adaptações. E essas adaptações, sim, vai modificando aqui, vai modificando ali. Então, é quando a gente, por exemplo, fala: nossa, eu estou percebendo que ultimamente eu ando mais calmo. Alguma coisa aconteceu na sua personalidade aí que você foi adaptando. Então, a personalidade, ela é definida, mas a gente vai passando por flexibilidades que vai adaptando isso a todo momento. Muito bem. A Débora, ela, de Minas Gerais, ela falou assim: olá, poderia pedir para explicar os temperamentos novamente? Muito obrigada. Débora, os temperamentos, na verdade, foi lá no começo, quando Hipócrates começou a estudar o que hoje nós chamamos de personalidade. Ele deu esse nome de estudo de temperamentos, né? E aí foi se desenvolvendo, estudo e pesquisa, passou a se chamar personalidade, alguns chamam estudos de comportamentos, mas era o primeiro nome que se foi dado por Hipócrates quando começou a estudar personalidade, 400 anos antes de Cristo. Ó, a pergunta agora vem aqui de São Paulo. A Simone está perguntando o seguinte: e sobre os transtornos de personalidades? Transtorno bipolar afetivo, por exemplo. O que é e como deve ser tratado? Tá. No caso de bipolaridade, aí no caso já é uma questão médica, tá? Acontece algo na nossa mente, no nosso cérebro, que precisa, inclusive em alguns casos, precisa de medicamento para poder lidar com isso.
isso está muito ligado não com a questão da personalidade em si, mas mecanismos do cérebro que precisam de algumas químicas que precisam agir no cérebro para não mudar tanto o comportamento. É o desvio da personalidade, é isso? É a diferença de comportamento constante na personalidade. Ok. Tá? Então, geralmente é isso. É aquilo que eu estou aqui falando com você super feliz, de repente eu estou depressivo do nada. Mas isso é questão médica e precisa de medicamentos para tratar. Entendi. Agora, como é que a gente faz para descobrir qual que é a nossa personalidade, igual você mostrou ali, todo quadrinho bonitinho? Eu quero saber a minha, o Fabinho quer saber a dele. Como é que a gente descobre isso? A gente fica curioso, né? Eu preciso saber quem eu sou. Dani, hoje existem testes, vários na verdade, onde as pessoas respondem uns questionários, e não são questionários extensos, tá? Responde em 5, 10 minutinhos. E aí tem o diagnóstico, o relatório detalhado da sua personalidade. Eu, por exemplo, sou analista de personalidade. Eu sou analista de quatro testes, nós chamamos de assessments de personalidade. E as pessoas respondem, e aí eu tenho testes que saem 20 páginas sobre você, 25 páginas, que descreve detalhadamente, por exemplo, quem é a Dani na sociedade, quem é a Dani em família, quem é a Dani no ambiente de trabalho, quais são os pontos de melhoria, quais são os pontos fortes da Dani, e dicas de como você pode aproveitar da personalidade que você tem para conseguir chegar onde você busca, alguns objetivos que você tem. Então, hoje existem testes que você pode fazer, e eu, inclusive, aplico esses testes para a pessoa descobrir, e é muito revelador. Eu vou lá. Vai virar nosso melhor amigo de infância. Eu vou lá. Infelizmente, nosso tempo acabou, Adriano. A gente gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa. E fique esperando a gente que a gente vai te visitar, tá bom? Com certeza. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar com vocês. Olha só, quem quiser entrar em contato com o Adriano, o WhatsApp é 11 99831 9827. Tem o e-mail contato@produzindoprodutividade.com.br e o site produzindoprodutividade.com.br. Obrigado mais uma vez pela sua presença.